E aí, pessoal, brotam informações sobre o novo contrato de Ferreira. E nós vamos falar muito sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, Ferreira, olha, é um assunto e nós estamos há muito tempo discutindo isso. A necessidade do Grêmio aumentar a multa rescisória, dando um aumento para o jogador. O patamar hoje gira em torno de 140 mil por mês e a multa rescisória de 8 milhões. Isso é o quadro que nós temos hoje. E a discussão já tem algumas semanas. Já tem algumas semanas que nós estamos discutindo isso. O Grêmio, publicamente, já disse que vai procurar o jogador, ou no caso o Grêmio já disse que procurou e que existe, segundo o presidente, uma rodada de negociações que já foi encaminhada. Só que hoje, no final do Atualidades Esportivas, na última notícia do Atualidades Esportivas, o JB trouxe uma informação dando conta de que a distância é relativamente grande entre o Ferreira, o pedido do Ferreira, ou a suposta análise do pedido do Ferreira com relação ao que o Grêmio ofereceu. Eu fui buscar também informações, falei com bastante gente neste ponto dos dois lados, tá? E a proposta do Grêmio, o conceito do Grêmio é parecido com o que trouxe o JB. Gira em torno de R$500.000, algo que a gente já havia discutido de três vezes, um aumento de 3 vezes o que o Grêmio, um pouquinho mais de 3 vezes o que o Grêmio tinha, o que o jogador recebe. Aí, o jogador recebe 140, isso iria lá passando da casa dos 400 mil, se aproximando dos 500. Basicamente é isso. Confirmo isso. O outro ponto da informação do JB que ele trouxe na Rádio Bandeirantes, dá conta de que com os gatilhos o valor seria próximo de 1 milhão. Próximo de 1 milhão. Neste aspecto eu fui conversar com o outro lado. Por quê? Porque não se tem sim ou não. E o que eu ouvi foi otimismo com relação aos valores, dando conta de que a distância que existe hoje de uma suposta renovação, no caso não é renovação, né, de um novo contrato, daria conta mais em aspectos no campo do marketing, outras situações que não a financeira. Então a leitura das pessoas é de total otimismo com relação à renovação de contrato. Vejam só, otimismo com relação à renovação de contrato. E esse ponto é legal da gente trazer, por quê? Porque os valores fecham, o staff do jogador, por exemplo, com quem eu conversei, me disse, o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro, tem alguns pontos que precisam ser ajustados, mas dinheiro não é. O que indica sim otimismo. E no lado do Grêmio, da mesma maneira eu ouvi otimismo. Então nesse momento, o que eu posso colocar dentro dessas informações, ou juntando, e chamo vocês também para a discussão e para o raciocínio, a palavra otimismo, ela tomou conta dos dois lados. A primeira rodada, ou as primeiras rodadas de negociação, foram muito melhores do que eu imaginei lá no início, do que vocês imaginaram também, dando conta de que seria difícil. Muitas vezes eu falei aqui que não acreditava muito nisso. Alguém está blefando? Alguém está mentindo? O Grêmio está muito confiante. O staff do jogador está muito confiante. O que falta para assinar? O que seriam esses detalhes do marketing que poderiam inviabilizar, já que o dinheiro proposto pelo Grêmio, ou supostamente proposto pelo Grêmio, foi um dinheiro bem aceito pelas partes? O que seria exatamente esse ponto? Os ativos de marketing de um jogador como Ferreira, será que ele teria, por exemplo, participação sobre venda de camisa do Ferreira, tendo a figura do Douglas Costa? Será que isso seria determinante numa renovação de contrato? Gatilhos óbvios como uma convocação para a seleção, me parece legal e acho justo, por exemplo, se o jogador tiver essa
convocação, que ele receba um aumento por isso, acho justo, isso eu acho que é natural em todos os contratos. Mas eu quero ficar dentro da palavra otimismo, porque me parece que esse é o ponto primordial e principal dessa leitura. O antes atritado ambiente entre o Grêmio e Pablo Bueno, o empresário de Ferreira, terminou. Terminou. E isso faz com que a gente tenha muita confiança. Confiança. E me parece importante que a gente coloque essas peças a ponto da gente ter tranquilidade na hora de gerir também a nossa opinião. Porque, vejam só, quando a gente fala no Pablo Bueno, a primeira coisa que vem na cabeça é algum tipo de cuidado e restrição em razão do histórico. Só que, quando eu vejo o Grêmio tratar com otimismo e vejo o Pablo Bueno tratar com otimismo, me dá uma certa tranquilidade, porque o Pablo Bueno já falou que o interesse é ficar. O Ferreira já falou que o interesse é ficar. O Grêmio fez uma supervalorização. Existem pontos que eu acho natural que existam, como ativos, venda de camisa ou algumas outras situações de promoção do jogador. Totalmente natural isso. Totalmente natural de todas as partes. De todas as partes. E em cima dessa realidade é preciso colocar. O que fica de tudo isso, da informação vinda do JB e também das questões relacionadas a Pablo Bueno e a Ferreira e as fontes que eu consigo conversar dentro do Grêmio, o que fica de tudo isso, juntando tudo isso, botando tudo isso dentro de uma panela, salta a palavra otimismo. Não se surpreendam se no início da próxima semana, em razão da aproximação das vontades, a gente tenha o anúncio do novo contrato de Ferreira, passando a multa para no mínimo o dobro do valor. Chegando aí na casa de 20 milhões, um pouco abaixo de 20 milhões de euros. O que, convenhamos, é um ótimo valor para um jogador de 23 para 24 anos, que pode custar muito mais do que isso, por exemplo, se conseguir sim um lugar na seleção brasileira. É óbvio que o valor vai ficar pequeno, mas isso também está no risco do negócio, não tem muito o que fazer além disso. Me parece que essa é a questão. Portanto, pequenos detalhes separam a renovação de Ferreira. Pequenos detalhes. E eles, em tese, não têm muito a ver com a questão financeira. Teremos desfecho? Teremos outras situações? Claro que sim. A realidade sempre indica novidades nessas questões. Mas me parece que a palavra de ordem, neste momento, é otimismo. E em cima disso, eu acho que é uma grande notícia para o torcedor do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.